Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um pós-jogo do Marco 10. O meu nome é Gabriel Salotti e hoje vamos falar tudo o que aconteceu na partida de ontem pelo Campeonato Brasileiro, né? Em jogo válido pela 37ª rodada da Série A, o Flamengo perdeu para o Santos por 1-0. O campeonato já está definido para o Flamengo não sai da segunda posição, mas ainda assim o time frustrou os torcedores, os mais de 40 mil torcedores que estiveram presentes no estádio na noite de segunda-feira. Vamos falar todos os detalhes do jogo, mas antes eu queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal para me deixar muito feliz, porque infelizmente o meu time não tem dado porra de alegria nenhuma nessas últimas semanas, né, galera? Então, gente, como eu falei, o campeonato já está decidido para o Flamengo, segunda colocação. Algumas rodadas o Flamengo já está classificado para a fase de grupos da Libertadores 2022. Assim como o campeonato já está decidido para vários times, né? O Atlético Mineiro é campeão, outros já estão abaixo do Flamengo, já estão classificados para a Libertadores também, outros já estão rebaixados. Mas esse também não era o caso do Santos. O Santos ainda lutava contra o rebaixamento até essa rodada, né? Escapou ontem matematicamente e ainda pode disputar uma vaga para a Libertadores, né? Nessa belíssima organização no Campeonato Brasileiro, onde num dia o time está lutando contra o rebaixamento e no dia seguinte ele está disputando uma vaga na Libertadores. Com certeza isso deve aumentar muito o nível da maior competição de clubes aqui no continente sul-americano, né? Porra, a competição que já conta com os times aí muito suspeitos de que ninguém nunca ouviu falar, mas enfim. Então, pelo campeonato já está decidido para o Flamengo e não está decidido para o Santos, eu já acreditava num jogo talvez moroso por parte da equipe rubro-negra, aquele jogo sem muitas pretensões, sem muitos objetivos, um técnico que sabe que não vai ficar para o ano que vem comandando a equipe de fato, alguns jogadores que não estão acostumados a entrar, jogadores da base também entraram. Então, cara, era meio que a receita para o Flamengo não encarar o jogo da forma como a torcida que compareceu e cantou a partida inteira esperava. A gente está vendo aí na imagem ao lado as estatísticas do duelo que a gente sempre coloca aqui. O número de chutes e chutes a gol foi próximo, mas a questão é que o Flamengo teve momentos específicos no jogo onde ele condicionou uma pressãozinha, principalmente quando o Santos já passou à frente no placar por volta dos... Foi ali perto dos 15 minutos do segundo tempo, esqueci a hora exata. Mas o Flamengo, por exemplo, se eu não estou enganado, deu sua primeira finalização por volta dos 28 minutos. Inclusive foi aquela finalização, né, que o gol impedido do Pedro. O gol que, na verdade, o Mateuzinho estava em impedimento e aí ele tocou para o Pedro marcar o gol impedido. Essa aí foi a primeira finalização do Flamengo no jogo, ou uma das, pô, tenho quase certeza que é a primeira. Mas apenas aos 28 minutos do primeiro tempo. O Flamengo estava... Porra, naquele pique que a gente acostumou a ver com o Renato Gaúcho. Toca, cerca, não tem movimentação, não tem criatividade. Sempre que surge algum tipo de jogada mais perigosa, é a partir da intuição e da criatividade dos jogadores e não propriamente de um sistema coletivo ou então um sistema treinado. E a partir disso, o Flamengo também não tá com a defesa para marcar a pressão em dia também, né, cara? No treinamento de cobertura de espaços, porque o Santos tinha muito campo para jogar, o Santos conseguia achar buracos na defesa do Flamengo de uma forma fácil. O Carille até deu entrevista depois do jogo falando que ele se inspirou no modelo do Palmeiras para armar o seu time contra o Flamengo. Os dois times, né, tanto o Palmeiras na final da Libertadores quanto o Santos ontem jogaram num esquema com 3 zagueiros, com os alas recompondo, fazendo uma linha de 5, e a gente sabe, a gente já fala isso aqui há vários episódios. Caralho, se tem uma coisa que é o pesadelo do Flamengo, com certeza é a maldita linha de 5, porque o Flamengo há muito tempo que não tem um treinador, portanto, não tem, como eu falei, criatividade, não tem um sistema treinado, não tem um sistema coletivo, os jogadores não têm mais aquela movimentação, porra, que tanto marcou a época do Jorge Jesus, os jogadores parece que não sabem mais o que fazer. Parece que todo tipo de jogada que sai a partir da intuição dos jogadores, quando não é, claro, quando não é bola na área, né? Quando não é aquele cruzamento na área, quando eles tentam alguma coisa por dentro, né? Que nem o próprio lance onde o João Gomes levou perigo, né? Que foi fruto ali de uma jogada bonita entre os jogadores do Flamengo, Gabigol, João Gomes e Pedro. Eu não sei, assim, é porque também eu não vou ter eu não vou aqui cravar que isso não foi treinado, mas, pô, a chance daquela jogada ter sido treinada é muito difícil, cara. Eu realmente acho que o time demonstra essa dificuldade, não tem naturalidade mais para jogar, para atacar
não tem mais naturalidade nos seus movimentos e isso fica muito visível no jogo. Então, vejam aí que o Flamengo tem 64% de posse de bola contra 36% dos Santos e embora os números de chutes e chute a gol estejam iguais, em boa parte da partida não foi assim, porque o Flamengo não conseguia chegar ao gol do Santos em boa parte da partida e o Santos conseguia chegar ao gol do Flamengo através de contra-ataques e encontrando espaços e brechas na defesa rubro-negra. Então, esse foi um desenho do jogo que se condicionou, cara, por muito tempo. E o Flamengo até que, dito isso, o Flamengo até que conseguiu chegar algumas vezes bem, também por falhas da defesa santista, como por exemplo quando o Kaique fez um recuo errado e a bola sobrou para o Gabigol, que chutou e o João Paulo defendeu. Inclusive esses dois são grandes personagens da partida, Gabigol e João Paulo. João Paulo ganhou o duelo entre eles com certeza, o Gabigol deu pelo menos uns 2 chutes ali, que o João Paulo fez ótimas defesas, além do chute do João Gomes, que foi uma defesaça, e na hora do pênalti, o Gabigol... Ele errou, uma coisa que ele não está acostumado, se eu não estou enganado, eu tinha que ter pesquisado essa estatística também, se eu não estou enganado, 28ª cobrança do Gabigol com 26 acertos, né? Só errou, ele só tinha errado a cobrança contra o Botafogo desde que ele chegou aqui na Gávea e agora errou essa contra o Santos. Eu vou até... Pô, só pra garantir que eu não falei merda, mas meu celular tá longe, então depois eu confirmo essa informação pra garantir que eu não tô falando fake news. Mas enfim, o Gabigol também virou um dos personagens da partida, porque da forma ruim, obviamente, um dos piores em campo, porque ele errou gol, ele errou pênaltis, coisas que realmente não estamos acostumados a ver, e também, porra, brigou com o João Gomes, cara, impressionante. E o pior, cara, depois vocês botam, é porque eu não posso colocar o vídeo aqui, porque senão vai cair a porra do canal, só desse vídeo, sei lá, já que são os direitos protegidos do Grupo Globo, né? Então eu não posso botar. Mas ainda assim, cara, se vocês forem ver o lance, mano, que o Gabigol briga com o João Gomes no finalzinho do primeiro tempo, isso, eu achei nada a ver, cara. Quer dizer, por um lado é até legal ver que existiu algum resquício de demonstração de vontade pelos jogadores do Flamengo nessa partida. Alguma coisinha assim pra falar assim, pô, eu quero ganhar esse jogo. Pelo menos isso, tá ligado? Mas assim, mano, pô, achei desnecessário, porque, porra, era muito difícil do João Gomes dar aquele passe, visto que tinham pelo menos os 2 jogadores entre ele e o Gabigol, e ele já tava de frente pro gol, e o chute foi bom no final, sabe? Exigiu uma ótima defesa do João Paulo. Então eu achei nada a ver, achei que o Gabigol deu uma desquentadinha, mas pelo menos tranquilo, tá ligado? Tipo, o que importa é que existiu alguma vontade de ganhar, né? E bem, cara, quanto ao gol, não tem muito o que falar também, né? Tinha ali o Gustavo Henrique, o João Gomes apareceu depois e o Mateuzinho ficou perseguindo o Marcos Guilherme por um tempão. Ninguém deu bote, o Marcos Guilherme parece que caminhou ali na entrada da área do Flamengo e a bola depois acabou sobrando pro Marcos Leonardo, perdão. E aí, gol do Santos, o Flamengo que já estava demonstrando dificuldade para poder criar suas jogadas também. Depois se lançou ao ataque, mas ainda assim sem muito sucesso. E o saldo que fica desse jogo é realmente, cara, um time que ainda não tem um treinador, né? E acho que nem era essa a intenção. O Maurício Souza é um tapa-buraco, com todo respeito ao profissional que tem anos de Flamengo e tal, mas ainda assim ele está cumprindo a função de técnico interino para que chegue um próximo que, porra, mano, vamos esperar que seja competente, assim, sabe? Vamos esperar que realmente dê algum padrão para esse time, porque o que a gente tá vendo com o Maurício Souza parece que é um Renato Gaúcho um pouquinho piorado na minha... Não, esse pack é a mesma merda, É um time que não tem criatividade para atacar, o famoso arame liso, né? Cerca, mas não machuca, não é incisivo, e atrás na defesa, com o time se lançando para tentar controlar a maioria dos jogos, muito espaço na defesa por trás. O time parece que já não treina mais os padrões de, tipo assim, sei lá, como, por exemplo, linha de impedimento, de como cobrir os espaços, essas merdas todas, cara, que a gente já tá acostumado a ouvir na análise esportiva. Então, mano, ai, cacete, foi mal, gente, quase gol do Real Madrid ali na Champions League. Então, gente, o time tá muito ruim. Eu tava ouvindo agora o Mauro César falando no pós-jogo e é verdade, mano. É o que a gente vê muito flamenguista na época que eles estavam putos com o Renato Gaúcho e antes da final da Libertadores, a galera falando, pô, se tirar o Renato Gaúcho, tá ligado? Ou então a gente deixar o Maurício Souza, ou então a galera falando assim também,
Cara, deixar o Maurício Souza até o Jorge Jesus sair do Benfica no meio do... Não dá, mano, não dá. Realmente tá mais claro que o Maurício Souza não vai conseguir fazer a diferença nesse time. São jogos onde não se tem tanta pressão pro resultado, porque o Flamengo já está classificado para Libertadores, o Flamengo já está garantido na segunda colocação, mas, caralho, foram milhares de torcedores ontem querendo ver a porra do time ganhar, não conseguiu ganhar, e não tá entregando, não tá demonstrando que vai continuar não, o Maurício Souza, cara, nesse pique. Então, vamos ver como é que vai ficar a situação. Inclusive, queria trazer para vocês a notícia, né, sobre o próximo treinador do Flamengo, assunto que a gente discutiu aqui no meu último vídeo, que faz um tempinho já, por causa de questões pessoais nesse fim de semana, mas o Flamengo aguarda por Jorge Jesus, mas vê Carlos Carvalhal ganhar força. Matéria do Bruno Andrade, colunista da UOL, que foi publicado hoje, né? Eu tava dando uma lida nessa matéria antes de começar a gravar. Bem, vou ver se tem algum trecho aqui interessante para passar para vocês, mas a parada, mano, é que o Jorge Jesus, ele vai ter um jogo extremamente decisivo amanhã. O Jorge Jesus, ele tem contrato até junho do ano que vem, mas ainda assim, existe sim a chance dele sair no final do ano, ou seja, agora em dezembro para janeiro. Isso porque a torcida do Benfica tá muito puta com ele, tá muito puta com o desempenho do time, né? Quer dizer, o time sim é terceiro colocado, mas ainda assim a exigência lá é maior, né? Tanto é porque lá não tem times tão influentes quanto aqui e os caralho todo. Quer dizer, não. O que eu quero dizer é que, tipo assim, não tem times tão grandes quanto aqui, aí, tipo assim, porra, o Benfica tem que estar no topo, além da questão de que o desempenho não tá agradando. Então, cara, ele tá sendo muito questionado e ele vai ter jogos importantíssimos agora contra o Dinamo de Kiev amanhã e ele precisa ganhar para tentar a vaga para as oitavas de final da Champions League. Não só precisa ganhar, como precisa torcer para o Bayern de Munique ganhar do Barcelona no outro jogo do grupo. E, bem, o técnico Julian Nagelsmann do Barcelona já deu uma entrevista falando que o Bayern de Munique vai com o time completo para amanhã, mesmo que o clube alemão já esteja classificado. Então, um ponto a mais aí pro Jorge Jesus. E basicamente, além desse jogo, desses jogos onde o Jorge Jesus vai ter que enfrentar o Dinamo de Kiev e prestar atenção na outra partida, o Benfica ainda vai ter duas partidas, dois clássicos importantíssimos contra o Porto. Um deles vai ser valendo pela Taça de Portugal, partida única pelas oitavas de final da Copa Portuguesa, e o outro vai ser o jogo válido pela Liga NOS, né? Pela Primeira Liga, eu nem sei qual caralho que é, mas enfim, é o Campeonato Português, a Liga Portuguesa, né? Eu tô aqui com a tabela na minha frente, o Porto está em primeiro lugar com 35 pontos e o Benfica está em terceiro com 31 pontos. Até o dia 30 de dezembro pode muita coisa mudar, mas percebam a importância desse clássico a partir da posição dos dois times. O Porto primeiro querendo consolidar a liderança, seguido do Sport, que é o segundo, que tem os mesmos 35 pontos, e o Benfica aparece em terceiro com 31. Então são dois jogos muito importantes, um de caráter eliminatório, válido pela Taça de Portugal, e o outro válido pela Primeira Liga. Esses dois, junto com o jogo de amanhã contra o Dinamo de Kiev, vão ser essenciais para definir se Jorge Jesus fica ou não no Benfica para o ano que vem. Então, baseado nisso, vamos ter que esperar para ver. O Jorge Jesus ainda já deu entrevista falando, vamos ver, a gente estamos confiantes nos últimos 25, 30, sei lá, jogos restantes que temos no contrato, mas a verdade é que a torcida tá muito puta. Ele teve o bagulho lá do Lenço Branco, que eu tava escutando, né, no programa aí de mesa redonda, algum desses aí que eu deixo ligado na televisão, que lá na Europa é um hábito muito comum você pegar um lenço branco na arquibancada e ficar balançando quando você está muito satisfeito com o trabalho do treinador. O Jorge Jesus perdeu o clássico pro Sport recentemente, e no estádio da Luz, e caralho, parece que teve, eu não vi imagem, mas parece que teve alguns lenços brancos, e sem falar daquela campanha que criaram aí no site, porra, o Benfica quer o Jorge Jesus fora, o Flamengo quer o Jorge Jesus de volta, vamos fazer todo mundo feliz. Então, caralho, dá pra perceber que a torcida do Benfica tá muito puto, não tem um benfiquista que eu tenha visto hoje em dia que seja a favor da permanência do Jorge Jesus. Então ele já tá pressionado pra caralho lá, e esses últimos jogos vão ser decisivos para a estadia ou não do Jorge Jesus no Benfica. Enquanto isso, do outro lado da matéria, né, Carlos Carvalhal ganha força, né, o atual técnico do Braga, que inclusive tá na quarta colocação. A gente está falando aqui de Porto, Sporting e Benfica, que são primeiro, segundo e terceiro colocado, e o Braga, de Carlos Carvalhal, é o quarto colocado. E bem,
A situação com ele já falou que foi uma honra ter sido citado pelo Flamengo, né? Ele que disse que é um dos maiores clubes do mundo, já começou aquela afagaçãozinha, né? Mas enfim, ele também tem contrato até junho de 2022, mas a diretoria do Braga já sinalizou que seria ok dar uma negociada na multa de 10 milhões de euros se for para uma rescisão amigável. Ele também está com os seus objetivos esportivos, claramente, né? E vale lembrar, né, que ele já foi um objetivo da diretoria do Flamengo antes, na série do Jorge Jesus, mas as negociações não andaram e por isso que ele assumiu com o Domenech Torrent, um detalhe importante que foi lembrado aqui na matéria. E bem, galera, eu admito que eu ainda preciso estudar para ver um pouquinho mais do estilo do Carlos Carvalhal, né, de como que ele joga. Tem até jogos no YouTube, jogos completos dele contra Jorge Jesus, um choque com certeza interessante, dois caras que se conhecem, mas o cara parece ser. O cara tem currículo, vamos dizer assim, né? Eu tô aqui com o currículo aberto dele. Ele começou a treinar em 98, né? Em 98 foi o primeiro time que ele assumiu, o Sporting Espinho, e de lá para cá ele já teve passagens por clubes como Belenenses e Braga, e próprio Sporting ali em Portugal, Besiktas, Istambul, Basaksehir. Ele também já foi pelo Swansea, né? Já jogou a Premier League por um ano e está na sua segunda passagem pelo Braga, tá na segunda passagem pelo Braga. Então é um técnico que com certeza tem currículo, já é um cara mais experiente, tem 56 anos. Características de jogo, eu vou deixar para um próximo vídeo, quando eu tiver de fato assistido os jogos dele, né? Quem sabe eu trago até um conteúdo aqui para fazer uma reação com vocês e ver o que a gente acha desse treinador que está sendo muito forte. Esses dois aí, acho que agora estão despontando mesmo, né? Porque o Galhardo, ele tá sendo negociado de uma forma muito forte com o Uruguai. E também o André Vilas-Boas, que eu já tinha falado aqui, ele deu entrevista nessa outra reportagem no UOL falando que ele tinha interesse em assumir uma seleção. Então aí são dois nomes que devem dar uma esfriada. Então despontam aí Carlos Carvalhal e também... exatamente. E também Jorge Jesus. Eles começam a despontar aí. Foi mal, dei uma travada aqui que eu li uma merda assim. Então, só para confirmar aqui que eu trouxe a notícia para vocês aqui para trazer a confirmação que o Uruguai ele quer o Marcelo Galhardo. Pode ser que aconteça um entrave na negociação, mas a seleção uruguaia está disposta, vai querer tentar trazer ele, vai tentar definir isso até a semana que vem. Mas enfim, nesse momento, os dois nomes mais ventilados no Flamengo com certeza são Jorge Jesus e Carlos Carvalhal. Vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos. Rapaziada, estamos chegando aqui... Cacete, fiz tudo errado. Rapaziada, estamos chegando aqui ao final de mais um pós-jogo do Flamengo. Pô, graças a Deus esse ano tá acabando. A gente vai entrar de férias do Flamengo, esse time que tanto nos emputece. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho, aquela porra toda. Se quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, as nossas redes sociais estão aqui embaixo, @marca10 podcast, pós-jogo e pré-jogo sobre o Flamengo, sempre que tiver jogo, enquanto ele estiver nesse período de recesso, mas nós ainda vamos trazer conteúdos legais relacionados ao mercado da bola, muitas novidades vindo aí, então não se esqueça realmente de se inscrever para dar aquela forcinha. E é isso, galera. Nos vemos na próxima. Então, um abraço e até a próxima. Valeu!